Mensagem pregada no dia 17 de janeiro de 2017, por Diogo Martins, na Comunidade Missionária Israel. Terça-feira. Culto de oração. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Hoje meditaremos no texto de Mateus 17, 14 a 21, que diz o seguinte: E, quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa! Até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. O tema da mensagem é: quer ter fé? Pergunte-me como. Esse relato também é contado nos livros de Marcos e Lucas. O relato de Marcos é o mais detalhado, enquanto que o relato de Lucas prioriza apenas o fato da libertação. Marcos diz que Jesus estava no monte, onde ocorreu a transfiguração com Pedro, Tiago e João, e quando se ajuntou com os demais discípulos viu que estava acontecendo uma confusão. Os discípulos estavam discutindo com os fariseus e com alguns moradores e Jesus pergunta o que estava acontecendo. Então o pai do jovem relata o ocorrido. Jesus liberta o jovem e quando todos foram embora, fazem a pergunta que está no capítulo 17, verso 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? Mas antes de responder essa pergunta, gostaria de falar um pouco sobre as atribuições dos discípulos no ministério de Jesus. Os discípulos ajudavam a Jesus. Eles não estavam apenas como aprendizes, teóricos, mas como cooperadores do ministério de Jesus. Exemplo é que Jesus não batizava, mas os discípulos. Era humanamente impossível Jesus atender a todas as pessoas, e não atendia. Então os apóstolos faziam de acordo com o que tinham aprendido. Pregações, anunciando que ele era o Messias profetizado e aguardado pelos judeus. Faziam batismo de arrependimento. Ajudavam na contenção da multidão e protegiam fisicamente a Jesus. Curavam, expeliam demônios, etc. Com o passar do tempo, os discípulos foram evoluindo nas suas atividades como apóstolos, no conhecimento do reino e na fé. Quando andamos com Jesus acontece a mesma coisa conosco. Aprendemos como agir, aprendemos quem ele é e fazer algumas coisas que outras pessoas não podem fazer. E a partir do momento que vamos aprendendo, a nossa responsabilidade aumenta. Deus vai aumentando as nossas responsabilidades de acordo com o nível do nosso aprendizado. 1 Coríntios 10 e 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Provavelmente nesse episódio estavam os discípulos que não estavam com Jesus no Monte da Transfiguração, registrado alguns versículos atrás do texto que lemos. Bartolomeu, Tomé, Judas, Mateus, Tiago e os demais. Eles estavam discutindo com o povo e possivelmente entre eles. Depois do ocorrido, quando todos foram embora, Jesus diz algo que só Mateus registrou. Em algumas versões está, por causa da pequena fé, e em outras versões como a que nós lemos, por causa da incredulidade, e exemplificou a fé como um grão de mostarda. Vamos ver essa exemplificação de Jesus em outro contexto. Mateus 13, 31 a 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é, realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu, e se aninham nos seus ramos. As sementes de mostarda medem aproximadamente 2 milímetros,
na forma de semente, a mostarda negra, que alguns especialistas dizem que é a semente de mostarda citada pela Bíblia. Outros pesquisadores dizem que não é da Bíblia, mas essa espécie é mais próxima do relato bíblico. Vamos adotar como se fosse a mais próxima, para não nos equivocarmos. Ela mede aproximadamente 2,4 metros de altura na sua forma de árvore. Qual é a lição que eu aprendo com a semente da mostarda? Deus dá uma partícula de fé a todo aquele que tem contato com o Evangelho. Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus dá a fé, é um dom, um presente e ninguém pode tirar isso de nós. Romanos 11:29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, sem arrependimento. Deus não se arrepende e toma de volta. Então, nesses 3 versículos vemos que a fé vem pelo ouvir a palavra, depois de que essa fé é um dom de Deus e que Ele não toma de volta, ou não se arrepende de ter dado para nós. Mesmo se eu não uso ou faço mau uso dela. Como faço a aplicação pessoal dessa passagem? Não precisa de ser nenhum engenheiro agrônomo ou especialistas em plantas para saber mais ou menos como funciona o brotar de uma semente. Alguns elementos básicos que precisamos. Nesse primeiro momento, pode parecer confuso, mas depois entenderá no devido tempo. O terreno da parábola é o coração, onde a fé será colocada por Jesus, através do Evangelho. A terra para receber a semente tem que estar preparada igual querer receber a fé pelo Evangelho. Água para nutrir igual palavra de Deus. Ação purificadora. Efésios 5:26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Exemplificação. Roubava, aprendeu pela palavra que é errado igual não faço mais. Mentia, aprendeu pela palavra que é errado igual não faço mais. Murmurava, aprendeu pela palavra que é errado igual não faço mais. Água trazendo nutrientes do solo, igual o Espírito Santo, vai dando condições para que eu seja alimentado pela palavra. Gás carbônico igual adversidades. Agora vamos ver como isso funciona na realidade. Depois que a semente é plantada no solo, ela tem que morrer para que ela brote. Depois de brotar, cria raízes que captam nutrientes do solo com a ajuda da água, levando por toda a extensão da semente/planta. Nas folhas, tem uma coloração verde que é chamada de clorofila, que é responsável pela captação da luz solar e do gás carbônico. Quando esses 3 elementos funcionam, absorção de nutrientes, mais captação da luz solar, mais absorção do gás carbônico, a planta começa a produzir o seu próprio alimento, glicose igual energia, e começa a jogar oxigênio na atmosfera. A morte da semente igual morte para o pecado. Germinada semente igual vida nova em Cristo. Água fluindo igual palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Captação da luz solar igual com oração. Recebo a luz do sol da justiça, Jesus. Gás carbônico igual setas do inimigo. Adversidades. Glicose igual graça de Deus. Oxigênio igual bênção. Deus não nos deu uma fé para que ela fique eternamente do tamanho de um grão de mostarda. É nossa obrigação fazer com que a fé desenvolva. A fé bíblica é baseada no conhecimento. Se eu conheço, eu tenho fé. Na nossa cultura do Ocidente, imaginamos a fé somente nos casos onde são humanamente impossíveis e de forma que nunca experimentamos algo parecido. E não é isso que a Bíblia ensina. Por isso a teologia da prosperidade é uma afronta direta à pessoa de Deus. Fé é relacionamento. Pedro só andou sobre a água porque viu Jesus fazer coisas extraordinárias. Moisés abriu o Mar Vermelho porque viu Deus realizando as pragas no Egito. A experiência de Moisés é uma demonstração clara de que a fé é um processo e um relacionamento. Deus se manifestou na sarça. Moisés viu inúmeras vezes sarças pegarem fogo no deserto por causa da combustão instantânea. Mas quando viu que aquela sarça em especial não queimava, despertou o interesse de Moisés. Foi a primeira experiência que Moisés teve com Deus. Simples, coisa de principiante. Depois Deus fala com Moisés uma espécie de código que só os anciãos que estavam no Egito entenderiam. Dirá que eu sou, o eu sou. Lançou a vara na terra que virou serpente. Colocou a mão no peito e ficou leprosa. Encontrou com Arão no meio do deserto do Sinai. Deus falou com Arão para encontrar Moisés em um ponto específico do deserto. Imagina, Moisés já tinha saído de casa.
provavelmente não via o irmão há mais de 40 anos, e Arão encontra com Moisés no meio do deserto, onde tudo é igual, sem nenhum ponto de referência para se identificar. Só Deus para fazer isso mesmo. E quando Arão encontrou com Moisés, confirmou que Deus tinha falado com ele para encontrar Moisés em um ponto específico, no meio do nada, nem nenhuma foto, e a última vez que viu o irmão foi há 40 anos atrás. Agora eles estavam com 80 anos, no mínimo. Isso sim é que a experiência com Deus. Todos esses pontos serviram para criar, desenvolver e fortalecer a fé de Moisés em Deus, antes que ele chegasse ao Egito, fazendo Moisés acreditar que Deus era capaz de realizar tudo. Josué só pediu e creu que o sol parasse, porque viu Deus derrubar a muralha de Jericó. A teologia da prosperidade visa bem-estar financeiro e riquezas, desfrutar o melhor dessa terra, saúde perfeita, bênçãos sem medidas, poder divino atribuído ao homem, com o famoso "eu determino". Deus é um facilitador, ele é um empregado, gênio da lâmpada, um Papai Noel. Essa é a visão de um Deus bonachão, que não sabe lidar com os filhos, dá tudo o que se pede, e vida eterna é o resultado final de todas as bênçãos que recebi na terra ao longo da vida. Quanto mais bênçãos, mais abençoado e mais predileto ao céu, sem nenhum tipo de adversidade para que a fé seja desenvolvida. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Esse texto nunca disse que devemos crer em alguma coisa sem ter base alguma. Pelo contrário, o texto diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se eu espero alguma coisa, é porque eu sei o que é, ou já tive contato com essa coisa. A segunda parte diz, é a prova, ou a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, é um fato, mas eu não estou vendo. Usando mais uma vez o exemplo de Moisés, quando estava em frente ao Mar Vermelho, Deus disse a ele, siga, e marche. Moisés sabia que Deus ia resolver o problema do mar, e os egípcios atrás do povo, mas não sabia como. Isso foi uma convicção de um fato que ele não estava vendo, mas ele só podia crer que isso era possível por causa do relacionamento e das experiências que ele teve com Deus. Mais um exemplo para fixar bem a ideia. Quando chega a data do nosso aniversário, criamos uma expectativa, pois sabemos o que é aniversário. Devido às experiências de aniversários anteriores, ganhamos presentes e algumas surpresas inesperadas. Sabemos que teremos um aniversário, mas não sabemos como vai acontecer. Fé é justamente isso, ter a confiança em algo que já experimentamos, não totalmente, e a certeza que Deus é completamente capaz de fazer, embora não sabemos como. A fé é muito mais simples que dizem ou propagam. Muitos dizem que a fé é um dom de alguns pregadores escolhidos, ou de pessoas que oram demais. Sim, pessoas que oram ganham um plus na fé, mas não é só isso. Fé é relacionamento com Deus. É simples, mas é difícil. Agora que já sabe o que é fé e como conquistá-la, que tal aumentar um pouco mais a sua fé para que Jesus se agrade e que tenha mais comunhão, gerando mais experiências e ficando mais perto do nosso Salvador? Espero que essa mensagem tenha ajudado a você a compreender o que é fé. Quero fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigado por essa revelação, tão maravilhosa e simples ao mesmo tempo. Muitos se enganam quando pensam que o Senhor é o Deus da prosperidade, cheio de pompas. O Senhor é o Rei da glória de fato, glórias infinitas e imensuráveis, mas ao mesmo tempo que o Senhor é grandioso. O Senhor é um Deus humilde e simples. Muito obrigado por sua simplicidade. Espírito Santo, nos ajuda a aumentar a nossa fé. Dá-nos experiências para que a nossa fé se desenvolva. Cada experiência é uma vitória, para que o seu nome seja glorificado, e que eu aprenda a confiar em ti cada vez mais. Te louvo, Jesus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aumenta-nos a nossa fé. Concede-nos a sua graça para que possamos passar por seus testes e sem fraquejar ou jogar a toalha. Amado Deus, te amo porque o Senhor tem se revelado para mim de uma forma tão simples, mas tão tremenda. Não sou digno de tal conhecimento ou de tamanha revelação. Abençoa todas as pessoas que ouvirão esse áudio e serão abençoadas. Que o seu evangelho caia em um terreno fértil e que produza 100 vezes mais. Que elas não se esqueçam dessa mensagem. Caso elas se esqueçam, que o doce e maravilhoso Espírito as faça lembrar.
e que o Consolador as anime a não desistir e buscar em primeiro lugar a comunhão e o relacionamento contigo, que é o fator primordial para se ter uma fé saudável. Muito obrigado, Jesus. Te louvo e agradeço. Poderia ficar por horas só louvando e bendizendo o seu santo nome. Glórias ao seu nome, Espírito Santo. Glorifica o nome de Jesus. Senhor Jesus, glorifica o nome do Pai. Deus, glorifica o seu nome através dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado com esse áudio, compartilhe em suas redes sociais. Me acompanhe no YouTube, canal Diogo Martins. Lá tem outros áudios de mensagens. Dá um like e comente alguma coisa construtiva. Já basta os bodes e os joios que temos na igreja. Ainda tem que lidar com os da internet. Seja crente, ou pelo menos seja educado. Tem o Instagram, @DiogoMLima_BR. A mensagem é livre. Pode usar como quiser. Repasse para seus amigos do WhatsApp, celular, escola dominical, como quiser. Link do download na descrição. Honre a Jesus na sua pregação. Deus te abençoe.